noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou Nádia Carvalho. Estou aqui com a nossa irmã Ondina Torres. Boa noite, Ondina. Boa noite, Nádia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Irandi. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estou aqui também com a nossa irmã Fernanda Salles. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Nádia, Ondina, Irandi. Boa noite a todos. E também com o nosso irmão Irandi Protásio. Boa noite, Irandi. Boa noite, Nádia, Ondina, Fernanda. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 22 a 34, preocupação e ansiedade. Vamos dar início com a prece que será feita pela nossa irmã Ondina. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar e pedir ao Senhor Jesus que nesta noite queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome. Sabemos que muitos de nós, Senhor, chegamos aqui trazendo preocupações, medos, ansiedade e cansaço no coração. A vida tem sido corrida, difícil muitas vezes, e nem sempre conseguimos manter a calma e a confiança. Por isso, Mestre querido, pedimos que tua paz alcance nossos pensamentos e sentimentos, acalmando nossa mente e fortalecendo a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que não estamos sozinhos, que Deus cuida de cada detalhe da nossa caminhada e que mesmo diante das lutas existe sempre amparo, direção e esperança. Que este Evangelho possa tocar nossos corações com simplicidade, trazendo conforto, equilíbrio e confiança no amanhã. Abençoa cada lar aqui representado, cada família, cada pessoa que nos acompanha, envolvendo a todos em luz, proteção e serenidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Ondina. Já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário com o nosso irmão Irandi. Então vamos lá. Vamos ler então o versículo 22 e também o 23. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Então, meus queridos irmãos, essa frase é um convite para não priorizarmos o material em detrimento do espiritual. O corpo e os bens são instrumentos temporários, mas a vida da alma, essa é eterna. A vida vai além do sustento. A sobrevivência material, comida, dinheiro, casa, é uma necessidade imediata, mas a vida verdadeira é a do espírito. O foco excessivo na acumulação de riquezas gera ansiedade e apego, enquanto a verdadeira evolução, esta exige virtudes e valores morais. O corpo é o instrumento, não o fim.
As roupas e as aparências são secundárias, mas vemos nos dias de hoje exatamente o contrário, né? Mas saibamos que o corpo físico é apenas a veste temporária que o espírito utiliza para reencarnar e aprender nesta vida. A doutrina espírita nos ensina que devemos cuidar da saúde do corpo por ser nosso templo de aprendizado, mas sem esquecer da nossa essência imortal. O Espiritismo destaca a confiança na providência divina. Isso não significa acomodação ou preguiça, mas sim a certeza de que Deus ampara aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, utilizando as coisas terrenas apenas como meios de progresso. Jesus chama seus discípulos a não ficarem apreensivos pela vida. Essa orientação se insere no conjunto do ensinamento de Lucas sobre a propriedade do reino de Deus. Busque primeiro o reino e confie que as necessidades diárias serão supridas conforme a fidelidade a Deus, né? Não se trata de desconsiderar necessidades, mas de reorientar o coração para a confiança em Deus. Este versículo faz parte de um discurso maior em que Jesus confronta preocupações mundanas e ensina sobre a providência divina. Antes dele, Jesus apresenta a parábola do homem rico e insensato, lá no capítulo 12 de Lucas, capítulo 16, versículo 21. Então, ele disse essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, é como aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus, destacando que acumular bens sem cultivar um relacionamento com Deus é vanidade. Depois de mais de 2000 anos, gente, a grande maioria de nós continua a não crer nos ensinamentos de Jesus ou não segui-los, né? Por isso nós vivemos em um mundo com pessoas apressadas, ansiosas, neuróticas, depressivas, emburradas, sem confiar em si e nem no próximo, menos ainda em Deus. Jesus, antevendo esse momento em que os seres humanos buscam cada vez mais as coisas materiais, vem nos advertir que precisamos buscar primeiramente o reino dos céus, pois o restante nos será acrescentado pela misericórdia divina. Isso não significa ficar rezando o dia todo, mas manter-se ligado a Deus e fazendo o seu trabalho ali com calma, principalmente ajudando uns aos outros. Assim, o que me falta hoje, alguém supre, como vou suprir aquilo que falta ao outro. Todos tendo a certeza de que nada faltará a ninguém. A providência divina, né? Então vamos ler agora o versículo 24, 25 e 26. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Quando Jesus fala dos pássaros, que não fazem nada e são alimentados, aí a gente pensa que não precisamos fazer nada para sermos alimentados, né? Teremos nossas vestes, tudo vai se encaminhar, porque tudo se encaixa na natureza.
Só que não é por isso que nós vamos ficar parados. Muito pelo contrário. Não podemos ficar parados esperando as coisas caírem do céu. Nós precisamos trabalhar. Deus, ele criou os homens sem vestes e sem o abrigo, mas ele deu a inteligência e o livre-arbítrio. Temos que poder caminhar para evoluir. Deus conhece as nossas necessidades. Ele nos ajuda, conforme é necessário. Só que sem o trabalho, não conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Temos realmente que nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, para a nossa evolução. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33 e 34, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, enquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Jesus, ele nos mostra como é inútil ter ansiedade. Ele ensina que não adianta ter a preocupação. Se preocupar não vai mudar em nada na nossa vida. As coisas não vão deixar de acontecer. E muitas vezes nós ficamos preocupados e acabamos sofrendo por coisas que só acontecem na nossa cabeça. A nossa preocupação, ela não vai mudar o que é essencial na nossa vida, como a nossa deformidade física, não adianta. Ou então o nosso tempo de vida. Essas palavras de Jesus nos incentiva a confiar na providência divina, em vez de ficarmos no desespero. E eu faço uma proposta aqui. Vamos realmente olhar para as aves no céu e observar as suas atitudes. Elas voam, elas procuram alimento, elas se protegem da chuva, elas fazem os seus ninhos para poder receber os seus filhotes, elas buscam alimento para esses seus filhotes, elas ensinam os seus filhotes a voarem. Essas aves, elas não ficam paradas esperando as coisas caírem do céu. Elas simplesmente confiam e trabalham. Aí eu faço uma pergunta para que possamos pensar um pouquinho. Nós estamos conseguindo confiar e esperar as respostas das nossas perguntas? Ou nós estamos surdos para essas respostas que nos chegam e estamos só querendo ouvir o que nos convém? Eu já falei e eu repito aqui. Deus conhece as nossas necessidades e Ele as provê, como for necessário a cada um de nós. Que possamos estar atentos, então. Fernanda, eu ouvindo você falar das aves, eu te falo que eu aprendi muito vindo morar aqui no campo e estar pertinho da natureza, né? Eu acho que quando a gente mora na cidade, a gente não consegue perceber muito isso que você disse. Aqui tem passarinho, tem macaquinho, tem tantos animais, e a gente observa exatamente isso que você falou. Eles estão ali tranquilos, aí de repente eles veem ali o alimento, vamos lá, e a gente faz isso, né? A gente coloca uma aguinha, a gente coloca um alpiste, vamos aproveitar que a gente está aqui para poder auxiliar, né? A gente sabe que a natureza provém, mas a gente vai lá e dá uma forcinha, né? E o que é mais bonito, Fernanda, é que às vezes nós, a gente quer só a parte da confiança, né? Mas esquece a parte desse movimento, né? Até as aves saem cedo em busca do alimento, né? Não tem aquela frase, né? Quem Deus gosta de quem cedo madruga, né? E eu acho que Deus ele abre os caminhos, né? Justamente enquanto nós seguimos caminhando também. Mas como você bem disse, nós temos que fazer a nossa parte. Trabalhando, orando e confiando. Bom, agora vamos ler e prestem bem atenção nos versículos 27 e 28.
que aliás são os meus preferidos. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, né, gente, Jesus aqui, ele nos convida a olhar mesmo para a natureza e a perceber a simplicidade da vida. Os lírios crescem em silêncio. Eles não vivem ansiosos pelo amanhã, assim como as aves. Eles não disputam, não aparentam, apenas florescem no tempo certo. E nós, muitas vezes, estamos vivendo exatamente o contrário. A mente acelerada, o coração cansado, preocupados com tantas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, até antes de dormir, o corpo está ali na cama, mas a cabeça ela continua correndo, tentando resolver o amanhã que ainda nem chegou. Porque muitas vezes sofremos antecipadamente por situações que talvez nem aconteçam. Quantas vezes isso acontece dentro da nossa própria casa? Eu vou dar uns exemplos aqui da minha vida, mas com certeza acontece com muita gente. A filha que está passando por uma dificuldade no relacionamento, logo já pensamos se ela está sofrendo, se ela vai ficar bem, mas nos esquecemos que nós passamos por isso e ficou tudo bem. Ou então, aguardando o resultado de um exame médico. Muitas vezes não é nada, mas logo já estamos pensando que é um câncer, que a gente vai morrer, que os nossos filhos vão ficar sem mãe. E quando as contas não fecham? Aí eu fico aflita e penso, será que eu vou dar conta? No trabalho, gente, eu recebo comissão. Se o mês ele é fraco, eu já penso, nossa, esse ano vai ser ruim, hein? E às vezes é só um dia ruim. E o curioso é que muitas vezes aquilo que me preocupou durante semanas se resolve de uma forma mais simples do que eu imaginava. A ansiedade, ela me faz sofrer 2 vezes. Antes do problema acontecer e depois, porque eu percebi que eu tinha sofrido sem nenhuma necessidade. E eu li uma frase esses dias do filósofo romano Sêneca. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Porque a mente, ela costuma criar cenários catastróficos, né, gente? E antecipar problemas futuros com uma ansiedade desproporcional ao perigo real, gerando um desgaste totalmente desnecessário. No livro Sinal Verde, de André Luiz, nos traz uma orientação muito bonita quando diz assim: descanse o cérebro trabalhando. Ou seja, seguir trabalhando, fazendo a nossa parte, mas sem permitir que a inquietação tome conta da nossa alma. E Jesus, ele não fala isso para que sejamos irresponsáveis, não. Ou deixamos também de lutar pela nossa vida. Ele nos ensina sobre confiança, porque existe uma diferença muito grande entre cuidar e viver consumido pela preocupação, né, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também nos lembra que as aflições da vida fazem parte do nosso processo de crescimento espiritual, mas a fé no futuro e na providência divina suaviza as amarguras do caminho. Quando Jesus fala dos lírios, talvez ele esteja nos lembrando que Deus continua cuidando da criação inteira
e também cuida de nós, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece demorar, mesmo quando não entendemos os caminhos. Talvez a nossa ansiedade esteja vindo justamente da dificuldade de confiar e de entregar um pouco mais nas mãos de Deus. E os lírios nos ensinam algo muito lindo. É possível viver com mais leveza, sem perder a fé, sem perder a esperança e sem deixar que o medo ocupe todo o espaço do nosso coração. Interessante que hoje, Ondina, nós sabemos que tudo trabalha em a natureza, né? Desde as plantas aos animais. O exemplo de Jesus é claro e perfeito, né? Eles trabalham para sobreviver. A planta busca água através das suas raízes, né? Os animais migram, cuidam dos seus filhotes, amparando e buscando alimento, ensinando-os a sobreviver. Nada é inativo neste mundo de Deus. Então, desenvolvendo a confiança, a fé, seremos ajudados muito mais que os pássaros e os lírios. Nos vestiremos de luzes e vamos brilhar mais que qualquer pedra preciosa lapidada. É exatamente essa luz interior que anda faltando em muitos de nós hoje, né, Irandi? E às vezes temos tantas coisas materiais, mas estamos emocionalmente tão cansados, né? Eu tenho uma amiga que fala que nós temos que ser igual a semente. A semente não se preocupa, ela simplesmente faz o papel dela. Ela vai lá, brota, cresce, floresce. Teremos que tentar ser assim um pouquinho às vezes. Agora, meus amigos, vamos ao versículo 29. Não perguntei, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos. Meus amigos, aqui a mensagem é clara. Confiar em Deus e na providência divina. Vamos ter fé e focar no relacionamento com Deus. Assim como Jesus multiplicou os pães, ele também quis nos dizer que quem está com ele não passará fome material e muito menos espiritual. Um psiquiatra, Viktor Frankl, falou em seu livro. O livro é O Homem em Busca de um Sentido. Ele mostra que quando temos um sentido maior para a vida, a ansiedade perde a força. Em campos de concentração, ele observou que quem encontrava um propósito sobrevivia melhor ao desespero. Essa ligação tem a ver com Lucas. Em vez de fixar-se nas necessidades imediatas, buscar um sentido maior, ou seja, o sentido espiritual ou vocacional, ajuda muito a aliviar a angústia. Se cuidarmos das coisas de Deus, ou seja, seguir suas leis, as nossas necessidades serão atendidas. Vou continuar aqui no versículo 30, que nos diz: porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Aqui, amigos, no Evangelho, especialmente em Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 32, Jesus nos ensina sobre a preocupação excessiva com as coisas materiais. Ele menciona que as nações buscam essas coisas porque estão focadas nas necessidades imediatas, na segurança e na busca pelo conforto. As guerras surgem porque as nações buscam segurança, prestígio, territórios, mercados, matérias-primas. Grandes potências competem por influência imperial e por vantagens econômicas. O resultado é ansiedade coletiva, medo, violência. Jesus diz que o Pai conhece o que precisamos. Aqui vemos povos agindo como se a sobrevivência dependesse só de acúmulos e estratégias, não de confiança em valores mais altos. Quando a prioridade é a posse ou a segurança material, falta um diálogo, confiança e cuidado com o próximo, ingredientes que poderiam evitar catástrofes.
O Evangelho sempre convida a mudar a atenção para valores que sustentam a paz e o amor ao próximo. No versículo 31 temos: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amigos, a ideia que quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, confiando nele e buscando agir conforme sua vontade, as outras coisas que precisamos, como alimento, abrigo e até mesmo paz de espírito, são providenciadas. Eu mesma, em várias ocasiões da minha vida, sempre fui amparada. E olha que muitas vezes aos 48 minutos do segundo tempo. Mas Deus nunca me desamparou. Gente, vamos confiar, criar espaço para Deus em nossas vidas. Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Renata, eu adorei quando você falou desse amparo de Deus. Porque, né, gente, olhando aqui para trás na minha vida, eu percebo que Deus ele já resolveu situações que me tiravam o sono e que hoje não fazem nem mais parte da minha vida. Na época parecia um problema enorme e passou. E isso me faz pensar quantas preocupações a gente carrega que também serão apenas lembranças amanhã. E continua Lucas a nos mostrar o que devemos fazer para poder alcançar a paz que tanto necessitamos. No versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos o reino. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Olha como Jesus começa então o versículo 32. Não temais Não temais. Vocês têm ideia de quantas vezes Jesus falou isso? Não temas. Tem um vídeo que eu vi uma vez, e nesse vídeo fala que Jesus acabou falando 365 vezes. Aí eu fui pesquisar para ver se é verdade. Parece que não foi bem isso. Dizem que em média foi de 57 a 62. Mas a expressão não tenha medo, não temas, foram ditas mais de 130 vezes. Independentemente da quantidade de vezes que Jesus falou, ele sempre falava para não termos medo. Ele nos consola. Ele mostra a nossa necessidade de ter paciência e de aceitar. Essa necessidade que nós temos que tem que ser de esperar. No versículo 33, Jesus pede para vendermos o que temos e para dar esmola. Ele nos mostra mais uma vez a importância da caridade, a necessidade do desapego material, a importância de construirmos coisas no céu, onde ninguém pode roubar o que temos. Jesus pede o desapego material e mostra a necessidade de nos preocuparmos com o nosso desenvolvimento moral. Precisamos desenvolver essas virtudes, melhorar nossas qualidades. Exatamente isso. Então, seguimos com o último versículo, 34, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, queridos irmãos, a ideia central deste versículo é que o coração segue o tesouro. O que valorizamos, investimos, ambicionamos, o que é fruto da nossa preocupação, molda nossas escolhas e desejos. Eu vou dar um exemplo de tesouros que costumamos amontoar. Ansiamos por casa, carros, beleza, poder. Então, aí se encontra o nosso coração. Se trabalharmos para conquistar isso, pedindo ajuda a Deus e aguardando o momento que Ele vai nos dar, por estarmos mesmo batalhando para isso, de forma honesta e segura, nosso coração não estará só nos bens,
mas também na fé. E aí teremos o que almejamos, né, sem dificuldades maiores no futuro. Se não estivermos ligados a Deus, buscarmos de forma desenfreada, trabalhando e sacrificando os momentos importantes para adquirir esses bens, nosso coração estará totalmente voltado a isso. Podemos conquistar, mas há um preço muito alto no que se refere à nossa felicidade presente e futuro. O sofrimento para a conquista foi tal que pouco desfrutaremos da conquista que conseguimos, né? Vemos muitas pessoas que trabalharam muito, amontoaram fortunas e não conseguem desfrutar daquilo que têm. E quando o faz, não consegue ter paz naqueles momentos em que estão desfrutando. No campo do sentimento, se alguém nos passa para trás, nos ofende, nos ignora, nos abandona, ficamos abatidos. Queremos desforra. Pensamos em várias formas de nos vingar. Prendemos nosso coração nessa situação e sofremos amargamente, porque só pensamos na pessoa e na situação. E a pessoa nem se lembra ou se importa com o que fez. Então, precisamos prender nosso coração em coisas boas, produtivas, oração, auxílio ao próximo, perdão. Nossos pensamentos devem ser otimistas, esperançosos. Devemos ser cheios de fé, esperança. Assim nos ligaremos a Deus e seremos leves, felizes. E o nosso futuro será muito promissor. Realize uma avaliação honesta, onde você investe o seu tempo, o dinheiro e a atenção. E pergunte qual é o seu tesouro. Pratique a generosidade e a mordomia responsável para que o coração não fique aprisionado a riquezas passageiras. Busque tesouros nos céus, priorizando a relação com Deus, a oração, a integridade e o serviço ao próximo. Portanto, o versículo convida o cristão a alinhar seus tesouros com a vontade de Deus, buscando aquilo que permanece na eternidade. E isso faz a gente pensar, né, Irandi? Porque a gente fala que Deus é importante para nós, mas basta a gente observar onde a gente coloca o nosso tempo, a nossa energia e as nossas preocupações. Porque é ali que está o nosso verdadeiro tesouro. Que a gente possa aprender aos poucos a guardar mais tesouros no coração do que nos armários da vida. Nádia, é com você. Bem, irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar dessa semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora vou pedir à nossa irmã Fernanda que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, agradeço mais uma vez a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais sobre seus ensinamentos. Que consigamos superar nossas dificuldades e diminuir essa nossa ansiedade. Proteja, Senhor, nossa semana que se inicia. Amigos espirituais, que nos auxiliem nessa caminhada e que fluidifique nossas águas com esse remédio necessário a cada um. Jesus nos ampare e nos guie nessa linda caminhada que é a vida. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. Agradecemos a Undina, a Fernanda e ao Irandi pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas. Boa noite a todos.